Olá pessoal, sou o Sensei Floriano de Almeida, trabalho no Minas Tênis Clube há 17 anos, fui treinador do Projeto Futuro em São Paulo por 13 anos e vim aqui tentar trocar um pouco de experiência com vocês, falar um pouco sobre habilidades e desenvolvimento motor. Eu tive a oportunidade de trabalhar com inúmeros atletas no projeto e aqui no Minas Tênis, e que me proporcionaram condições de ir para 2 Olimpíadas como treinador em Atlanta, fazendo parte da comissão técnica, e Atenas como técnico da equipe feminina. Uma experiência muito rica, muito importante na minha vida, e então quero dividir um pouco com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho sobre habilidades e desenvolvimento motor específico no judô. Bom, minha forma de trabalhar consiste em proporcionar ao jovem atleta oportunidades de experimentar maior número de técnicas possível. E eu acredito que isso também seja importante no aluno, na criança, em relação a experiências motoras. Então, toda técnica, toda aprendizagem de uma técnica, ela exige um processo, porque isso se trata de uma obtenção de uma capacidade motora. Então, a criança tem que ter o maior número de oportunidades para aumentar o acervo motor antes de a gente pensar numa técnica. Então, todo o trabalho de iniciação esportiva, ela tem que ser baseado em vários elementos e ser uma aula muito rica em experiências motoras para eles. Então, qualquer tipo de material que a gente possa usar numa aula de judô, bola, arco, bastão, enfim, N elementos que possa levar a criança a ter experiências motoras que vão enriquecer o acervo motor dela, para quando vocês forem ensinar uma técnica, ela já tenha vivido de alguma maneira ou de alguma forma esse movimento. Então, assim, é sempre 3 níveis: é aprender, estabilizar, que está ligado à execução consciente da técnica, e automatizar, quando a técnica ou aquele movimento passa a ser um ato reflexo. O importante é que na fase avançada do processo, o atleta tenha domínio de diferente técnica para poder solucionar diferentes dificuldades. O processo de aprendizagem. Quando a gente pensa em processo de ensino, mais aprendizagem, mais treinamento, direcionado para futuro atleta, vocês devem proporcionar experiência motora que ofereça a base de sustentação para o que a modalidade exige. No nosso caso aqui, o judô. No caso do judô, especificamente, se a gente trabalhar dentro dos preceitos da iniciação esportiva universal, que preconiza a aquisição de habilidades básicas, a gente vai facilitar o desenvolvimento da capacidade técnica deles. E a aprendizagem da técnica depende de mecanismo neurofisiológico. Isso de vários mecanismos neurofisiológicos. Toda habilidade técnica é uma sucessão de reflexos, sendo os mais relevantes os condicionados. Quer dizer, os reflexos condicionados são os que vão fazer diferença na hora da técnica. Aqueles que são inconscientemente provocados através de estímulos internos e alguns estímulos externos também, desencadeando reação neuromuscular. Essas reações, elas são consequências de hábitos adquiridos. Então eu volto a falar daquele sistema de ensino lá atrás, de a gente proporcionar experiências motoras que eles já tenham vivido para poder tornar aquilo um hábito adquirido. Então são 3 fases no processo de aprendizagem. A primeira fase, a aquisição da forma básica. Quando a gente trabalha assim com a coordenação motora bruta, ou também chamada coordenação motora primária. Na segunda fase, a gente entra muito naquele aspecto da correção e de aperfeiçoar. É quando a gente consegue o refinamento da coordenação específica da técnica.
E na terceira fase, é a fase da estabilização do movimento, sob várias situações diferentes de realização, que a gente pode chamar de automatização. Automatização permite que o movimento deixe de ser dirigido pelo consciente. Ele reage ao estímulo por instinto, praticamente. O movimento automatizado ele pode ser realizado, a característica dele é quando ele é realizado com rapidez, com segurança e com precisão. Para o alto rendimento, é importante alcançar a automatização porque o atleta pode dar mais atenção à execução tática e também à utilização consciente das reservas físicas durante a luta. Quer dizer, ele está tudo automatizado dentro dele, ele sabe que em determinado momento ele vai conseguir realizar um movimento, então ele pode cuidar da parte tática para favorecer a técnica dele. A base do meu trabalho, assim, é o Uchikomi. Tem muita gente que questiona o Uchikomi, mas o Uchikomi eu procuro fazer de várias maneiras diferentes e através do Uchikomi e das formas diferentes de Uchikomi que a gente faz, eu faço os atletas perceberem os detalhes de cada técnica. Então, o porquê eles estão fazendo cada movimento. Tem que ter uma lógica, né? O professor Jigoro Kano foi uma pessoa brilhante, né? O judô é todo calcado em cima de biomecânica. Então, todos os movimentos de todas as técnicas têm um porquê de acontecerem. Por que o braço tem que fazer isso para depois você trabalhar a perna e o quadril, enfim. Vários exemplos aí. E a ação dos braços, das pernas, o posicionamento do corpo como um todo, tem um porquê para cada técnica. Então, o cuidado de minuciar bastante o trabalho do braço, o trabalho do corpo, o trabalho da cabeça, tudo tem um porquê no judô. E isso tem que ser vivenciado e aprendido através do Uchikomi. Através do Uchikomi eu oriento a percepção do deslocamento da massa corporal do adversário para a técnica que eu vou aplicar. Então, esse cuidado são todos os dias, todos os momentos do treino, o técnico, o professor, o sensei tem que estar em cima para não deixar o aluno repetir movimentos errados. Outra coisa que eu utilizo bastante na especificidade do trabalho do Uchikomi, no desenvolvimento do condicionamento físico. A gente pode usar o Uchikomi dentro da preparação física do atleta. Tem vários elementos da preparação física que a gente pode utilizar dessa forma mais específica fazendo o Uchikomi. O Uchikomi é o momento do golpe onde a gente congela a técnica. Então, não dá para a gente fazer o movimento completo da técnica sem acontecer a projeção. Então, se não está acontecendo a projeção, o trabalho do corpo do atleta, de cada segmento, ele é congelado em determinado momento. Então, às vezes o atleta está lá, vai fazer um taiotoshi e no Uchikomi a mão já está lá embaixo, colada na barriga dele, no momento que o cara não está sendo projetado, o adversário não está sendo projetado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. O movimento do Uchikomi é como se fosse uma fotografia da técnica. Aí, na subsequência, você faz o Uchikomi parado, depois tirando do chão. Para cada um desse momento da técnica, o corpo reage de uma maneira diferente. Então, a gente tem que estar sempre pensando nos métodos de ensino de uma experiência motora, né? O método de ensino de uma técnica, que é o método global, depois tem um analítico e tem um misto. Então eu uso muito exercícios de consciência corporal, Tandoku Geiko, correr em zigue-zague, várias formas de trabalhar para que a criança ou o jovem atleta vá vivenciando aquele movimento que ele vai usar no Uchikomi lá na frente. Uso muito técnica fracionada, faz o Uchikomi só do braço, faz o Uchikomi só da mão da gola, faz o Uchikomi
usando só a perna de ataque, a perna de base, a colocação do quadril, o desequilíbrio do outro. Então eu fraciono a técnica e trabalho só repetidamente só aquela fração daquele momento da técnica. E faço o Uchikomi de formas variadas. O Uchikomi sem deslocamento, com deslocamento em linha, com movimentação de luta, Uchikomi tirando do chão, Uchikomi de força, de explosão, 3x3, 4x4. Bom, a gente faz isso porque existem procedimentos básicos de acordo com a especificidade de cada técnica. E outra coisa que eu trabalho bastante é exercício de kumikata. Eu valorizo demais o kumikata clássico. Na minha opinião, a gente não pode fugir disso. E o aproveitamento da mesma pegada para várias técnicas. Então, quando você trabalha o kumikata clássico de gola e manga, ele te dá uma gama de técnicas muito maior do que você fazer pegadas específicas de, por exemplo, o shiro-eri, ou nas duas mangas, enfim. Então, assim, eu penso que a gente deve evitar, nas classes mais novas, essas pegadas limitantes. A criança pegando só o shiro-eri. E aí fica limitado a algumas técnicas e toda hora ele tem que ficar mudando de pegada para poder fazer outra técnica, e isso não é muito produtivo para o aprendizado dele, né? E oriento todos os atletas que treinam comigo a desenvolver a segunda ou terceira pegada. E trabalho demais assim, uma pegada para várias técnicas e várias técnicas com a mesma pegada. Eu reforço a consciência da função específica dos braços, sendo sempre a mão da manga o braço de controle e a mão da gola, que é o braço da técnica. Então, é o braço de habilidade dele, que o braço de controle, tanto para defender como para colocar, fazer o desequilíbrio importante, né? Os dois braços fazem, mas a mão de controle é o que proporciona mais facilidade, e o braço da técnica ele vai variar de acordo com a técnica que você vai fazer. Para o Sotogari, o Ouchigari, seu Inage, Kouchigari, Taiotoshi, enfim. E o aproveitamento da mesma pegada para várias técnicas é que assim, uma boa parte da luta você passa disputando pegada. Na hora que você consegue fazer essa pegada, você não pode desperdiçar esse momento. Então, se a sua melhor pegada, o adversário consegue bloquear a sua melhor técnica, você tem que ter várias técnicas com a mesma pegada. Você não precisa desfazer a pegada para fazer uma técnica, você tem que ter várias técnicas para aquela pegada. Então, assim, e o seu golpe mais forte, que você tem mais segurança, você tem que saber fazer com pegadas diferentes. Então, fazer um Ouchigari pegando nas costas, pegando em cima, pegando cruzado, enfim, é sua técnica, você tem que saber fazer em várias situações diferentes e para vários adversários diferentes. É muito diferente você fazer um ultimata num atleta muito baixo e num atleta muito alto, num peso pesado e um ultimata num peso ligeiro. Então você tem que saber aplicar o seu golpe, seja qual for a sua situação. Então eu estou aqui tentando falar um pouco para vocês sobre judô, minha forma de trabalhar, e eu ressalto assim a importância grande do trabalho na iniciação. Então, hoje em dia eu trabalho com alto rendimento. E muita gente confunde isso e fala assim, você trabalha com alto nível? Não, eu trabalho com alto rendimento. Alto nível, eu entendo que seja o trabalho que a gente faz na base. Isso, os professores de base têm que fazer um trabalho de alto nível para que eu possa pegar esse atleta lá em cima no alto rendimento e ter mais tranquilidade para trabalhar.
porque ele vai ter vivido momentos de experiências motoras de uma forma com muita qualidade. Então eu quero deixar bem claro aqui que o trabalho de alto nível no judô, na minha opinião, é o que é feito na base. O de alto rendimento, um trabalho mais de limpeza, um trabalho mais de aplicação da técnica na tática, enfim. Então eu desejo a vocês um bom seminário, porque tem tantos outros professores que vão falar e todos nós vamos aprender uns com os outros. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Abraço.